A gente acha que não é definitivo, acho que algumas coisas vão se reequilibrar, mas a realidade que a gente vive hoje não tem nada a ver com a realidade de 60 dias atrás. Nós estamos há 60 dias em home office. Tá? E aí, voltando no meu contexto lá, eu estou tentando ajudar lojistas que eram lojistas físicos, seja de varejo, seja de atacado, seja de distribuição, a ir para o digital. A primeira parte do meu discurso, a primeira parte da minha apresentação, há 60 dias atrás, era tentando convencer esses caras a se digitalizar. Olha, você precisa ir para o digital é muito importante, é muito relevante. Ninguém quer ouvir mais isso, eu quero ir para o digital de qualquer jeito. Kleber, para com esse blá, blá, blá. Eu vou passar rapidinho. Então, qual que era o contexto 60 dias atrás? A gente estava num mundo que o e-commerce crescia a quase 20% ao ano nos últimos 10 anos. O Brasil era 5% do que se vendia no Brasil era digital, no mundo eram 14%. A gente dizia que isso ia crescer 57% em 4 anos no mundo. A gente dizia que o Brasil ia triplicar em 5 anos, aqueles 5% iam virar 15% em 5 anos, e que o futuro era digital, o futuro era todo mundo estar comprando com o celular na mão, nossos filhos, nossos netos iam ser digitais, as empresas, a gente teve numa feira em Nova York há 4 meses atrás, 5 meses atrás, tentando mostrar que o mundo estava caminhando para o digital, tá? Aí tem a Amazon, tem a Riachuelo, tem a Araújo, tem a Reserva. Moral da história, nada do que a gente previa Covid. Nada do que a gente imaginava previa Covid. Ainda assim, algumas afirmações permanecem válidas. Tá? A primeira delas é que as lojas, as vendas, vão continuar a se digitalizar, não por uma decisão própria, mas por uma decisão do consumidor. Eu juro de pé junto, assino para quem vocês, o que tiver que assinar, nós não temos nada a ver com Covid, hein, gente? O que a gente está afirmando aqui era uma afirmação genérica. O que aconteceu não estava nos nossos planos. O que a gente dizia é, o consumidor vai tomar a decisão, já tomou lá atrás, ele não vai abrir mão de se digitalizar. Segunda afirmação, a gente não consegue determinar nem a proporção, nem a velocidade com a qual essa digitalização vai acontecer. Há 2 meses atrás, a gente imaginava que a venda digital ia multiplicar por 3 em 5 anos. Ninguém poderia dizer que ela iria multiplicar por 3 em 60 dias. Né? Não era previsível isso, né? Não era possível prever isso. E uma outra afirmação, depois que essa loucura acabar, depois que a gente controlar o Covid, as lojas físicas já vão reabrir e essa convivência do físico com o digital vai se manter por anos a fio, sem a gente conseguir determinar ainda exatamente qual que é a participação exata de cada um. Isso vai variar de setor para setor. Se eu sou uma indústria de cerveja, vai ser uma proporção. Se eu sou uma indústria de roupa, vai ser outra proporção. Se eu sou um atacadista, vai ser uma proporção. Mas a gente acredita que o físico e o digital vão conviver durante muito tempo. Tá? Aqui algumas características, é uma pesquisa da Nielsen, depois essa apresentação está à disposição para vocês. E a nossa brincadeira é o O2, né? A nossa brincadeira não, o nosso produto é o O2, é o Neros O2, que é uma plataforma que une o físico e o digital. Tá? Então, o O2 é uma plataforma que permite que a venda, a logística e o escritório trabalhem de maneira integrada. Né? Ele permite que esse espaço que existe entre a venda e a entrega, esse ponto de interrogação que vocês veem aí, é onde o Neros O2 entra, e o O2 integra a venda, o atendimento e a logística com o escritório central. Então, nós temos uma plataforma que permite empresas venderem tanto fisicamente quanto digitalmente simultaneamente. Integrada com o Mercado Livre, integrada com o Magazine Luiza, integrada com o Vetex. O que a gente faz, a gente unifica o estoque através do que a gente chamou aí de Neros O2, online e offline. O que é importante afirmar, e o Neros O2, né, é um maestro que vai unir aí diversas plataformas de e-commerce,
diversas plataformas de marketplace, então você consegue juntar as vendas através de Mercado Livre, Amazon, B2W, você consegue fazer que a sua empresa venda simultaneamente nesses canais todos, integrado com os principais RPs de mercado e integrado com os principais serviços de logística, tá, gente? E a gente acredita que o online e o off, o físico e o digital, vão conviver nesses 3 ambientes aí, tá? O que a gente também acredita que é muito bom citar aí, tá, gente? O processo de digitalização deve acontecer de maneira integrada e gradual. Ele é uma escada, tá? Ele é uma escada. Ele é um processo que tem aprendizado por trás disso. O Pedro vai contar para a gente um monte de detalhes que às vezes a gente não sabe, que a gente não sabia disso, isso aqui era complicado, tem que tomar esse cuidado, é isso mesmo. Mas é uma escada que todo mundo tem que subir, né? É uma escada rolante que a gente não tem caminho para baixo. O que a gente tem que fazer é como subir na velocidade adequada para o meu negócio, da maneira mais segura possível, sem gastar desnecessariamente em recursos que às vezes não estão fáceis para ninguém hoje. Então, é um caminho sem volta, é um caminho só para cima, isso é o que a gente acredita, é um caminho gradual, você não vai pular nisso ao mesmo tempo, e a conversa com o Pedro aqui agora é exatamente para contar para a gente um pouquinho dessa experiência aí. Para quem precisar de falar com a Neros, aqui alguns clientes nossos, talvez vocês conheçam, Lojas Mobile, Raja Autopeça, Lojas Leitura, então esses aqui são clientes Neros, tá? E quem precisar falar com a gente, eu vou colocar o telefone no chat aí, eu vou desligar a minha apresentação e eu vou passar a palavra para o Pedro, para ele poder começar a apresentação dele. Alguma dúvida até agora, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Beleza? Beleza. Pedro, você está com a palavra, meu amigo. Só um detalhe, pessoal, usem e abusem do Pedro. A ideia é que a gente realmente tenha um bate-papo. À medida que forem querendo falar, basta colocar a pergunta no chat ou pedir a palavra aí, tá, pessoal? Para compartilhar a minha aqui, Kleber, é no compartilhar a área de trabalho? Você vai compartilhar a área de trabalho, isso mesmo, Pedro, screen sharing. Aí você vai compartilhar a área de trabalho e vai colocar aí. Abrir no navegador? Está aparecendo aqui, é isso mesmo? Aí você vai clicar aí, screen sharing, aí você tem a opção também de... no aplicativo, deve ser, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Engraçado que aquele dia que a gente testou aqui, o negócio já estava belezinha, agora está me pedindo para baixar o negócio aqui. Isso é a maldição das apresentações, tá, Pedro? Normalmente acontece mesmo, tá? Se você tiver qualquer dificuldade, você me avisa aí. Vamos ver aqui. Abrir aplicativo. Executar. Não é. Quero. Pedro, eu vou subir isso, sem problema, eu vou subir sua apresentação enquanto você... Passa não, aqui em cima. Será que pode ser aqui? Deixa eu ver. Ela não está aparecendo aqui.
Não sei. Vocês estão vendo aí agora? Estamos vendo. Maravilha. Bom, pessoal, primeiramente agradecer aí ao Kleber, ao pessoal da Neros, né, pela oportunidade de estar aqui interagindo com vocês. Para a gente é sempre muito prazeroso e produtivo a gente estar aqui contribuindo, interagindo e podendo trocar informações aí que vão agregar para o que a gente entende que é o futuro do varejo, futuro do comércio, futuro da nossa vida mesmo aqui a partir desse momento para frente, né? Vamos começar aqui com uma pequena apresentação do nosso escritório, né? O Goulart Colepícola Advogados é um escritório que tem 16 anos de existência, a gente tem mais de 40 advogados aí nas mais diversas áreas que atuam no suporte às atividades empresariais, né? E a gente é um escritório que tem uma atuação muito forte, muito voltada para atendimento de shopping centers e estruturação de empreendimentos imobiliários em geral, além de uma atuação bem destacada também na área de tecnologia e inovação. A gente atua com algum destaque nessa área também. O próprio Createc, que investiu aí na Neros, a gente já assessorou o Createc 3, né, que é o próximo passo aí do fundo de investimentos que investiu na Neros. Atuamos em favor de algumas empresas de destaque na área de tecnologia e inovação, como, por exemplo, a área de a TakeNet, é cliente nossa, a Emotion Digital, que é uma empresa também aqui de destaque no cenário de Minas Gerais. Então, a gente tem uma atuação bastante destacada nessa área aí, e temos escritório em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e estamos à disposição aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. Eu sou o Pedro Paulo Rodrigues, eu sou sócio da área de societário e mercado de capitais do escritório e responsável pelas iniciativas aqui voltadas para a área de inovação e tecnologia. Sou mestre em Direito Empresarial e vai participar conosco aqui também o Guilherme Costa Val, que é o nosso coordenador de Direito Tributário. Ele vai entrar ao final aqui para dar umas pinceladas em relação a essa parte de tributário, que é bastante importante nesse momento, até do ponto de vista de salvar a caixa, que às vezes é o que vai definir entre o negócio de vocês conseguir passar por essa crise ou não, né? Então, o tributário tem uma importância de destaque nesse momento, porque permite que isso seja feito aí com o suporte jurídico devido. Feitas essas apresentações, a gente passa para o tema da apresentação propriamente dita, né? Aspectos legais das operações em e-commerce e marketplace. Beleza. Chegamos num cenário aí onde a gente tem, bom, minhas lojas estão fechadas, como é que eu faço agora para atuar, então, algo que às vezes eu já tinha em mente aí para um futuro, a gente sabe, é o futuro, o pessoal está todo indo para esse caminho, mas às vezes você vai sendo absorvido no dia a dia, né? E acaba deixando isso para o lado e para frente, e agora não, né? Agora isso passou a ser o definidor entre você conseguir sobreviver ou não. Então, as pessoas, preparadas ou não, começaram a ter que se preocupar com isso. Muito bem. Aí, quando eu falei aqui que a gente atua muito para shopping, né? Eu imagino que
E vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Mas eu imagino que a primeira pergunta que vamos fazer, e aí, o que vocês estão achando quando que o shopping vai abrir de novo? Não faço a mínima ideia. Isso varia de acordo com o prefeito mesmo, como a gente tem visto na mídia. O shopping, por alguma razão, tem sido colocado aí como um vilão nesse cenário, então tem sido deixado aí sempre nas últimas atividades a serem abertas, né? Até agora, os clientes têm optado por uma postura de não ir contra as orientações das autoridades públicas, não tentar discutir isso judicialmente, até por uma questão de colaboração mesmo com o cenário atual, né? Enfim, então é um cenário que é uma incógnita, a gente não tem como dizer ainda quando é que os shoppings vão abrir. O que eu posso dizer é o seguinte, existe alguma possibilidade de se passar a discutir isso judicialmente a partir do momento em que abriu o comércio de rua, porque, assim, pelo menos do nosso ponto de vista jurídico aqui, não haveria justificativa para as lojas de rua poderem estar abertas e as lojas de shopping não, até porque os empreendimentos são organizados, têm mais condições de colocar uma infraestrutura para fiscalização, estrutura para garantir medidas de higiene e tudo mais, então seria mais fácil controlar isso eventualmente num shopping do que na loja de rua. Então, a partir do momento em que houver essa abertura de loja de rua, pode ser que a gente tenha uma mudança nesse cenário de haver discussão ou não quanto a essas medidas aí. Vamos ver como que a coisa caminha daqui em diante, tá? Então, não tem uma resposta quanto a isso, é o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês. Beleza. Sendo assim, como é que a gente faz aí para ir para o varejo digital, né? Basicamente, a gente tem... Eu vou tentar aqui na apresentação usar o menos possível do juridiquês, tá? Termos técnicos, essas coisas, eu não... Vou tentar usar o menos possível, mas se ainda assim eu for um pouco difícil de compreender aqui, vocês fiquem à vontade para me fazer perguntas, para pedir para esclarecer algum termo que eu use aqui, mas não vou ficar falando número de lei, não vou ficar falando muito a respeito disso. Eu vou falar mais das consequências, dos aspectos práticos que eu vislumbro aqui neste tipo de movimento, tá? Então, tá. A partir do momento que se decide ir para o varejo digital, em regra, você tem aí duas possibilidades, né? Você pode dizer, bom, vou abrir a minha loja digital do meu próprio estabelecimento para vender meus próprios produtos, ou eu vou aderir a uma loja digital, né? Onde se vende produtos de várias pessoas, de várias empresas. Ou você pode fazer ainda um terceiro, desculpa, você pode ter a sua loja digital e falar, além de ter a minha própria loja digital, eu vou também participar desse local conjunto aí, né, desse, podemos chamar até quase de shopping virtual, né, que é o local aí onde tem diversas lojas oferecendo seus produtos. Então, o primeiro cenário, a loja online, é o que comumente se costuma chamar de e-commerce. O marketplace é esse shopping virtual aí, onde tem diversos lojistas disponibilizando seus respectivos produtos. Obviamente, são negócios distintos que serão tratados de maneiras distintas, tanto do ponto de vista de você montar um e-commerce ou montar um marketplace, ou montar um e-commerce e participar do marketplace. Vou falar um pouquinho mais disso aqui na medida que a gente evoluir, tá? Primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, até conversei um pouquinho com o Kleber antes aqui, se ele quiser dar uma pinceladinha aí quanto a isso também, pode ficar à vontade para me interromper, é a questão de tratar o varejo digital quase como se fosse um novo negócio. Não é como se você tivesse a sua loja lá e você criou um site e começou a vender pelo seu site. Não é simples assim. Por que eu digo isso?
Porque a venda online, ela te traz uma série de outras preocupações, outros riscos, outros investimentos, uma série de outras questões com as quais você tem que preocupar, que se configuram quase como se fosse um novo negócio mesmo. É muito importante que eles estejam integrados, loja física e loja virtual. A ferramenta aí do Kleber, inclusive, da Neros, desculpa, inclusive, ela promove essa integração, ela permite essa integração, mas é importante que, do ponto de vista de organização interna, seja tratado quase como se fossem dois negócios diferentes. E por que eu digo isso? Porque você pode ter um cenário tal, onde um investidor, por exemplo, pode ter interesse em investir na sua loja online, mas não no comércio físico. Você pode ter riscos que você está correndo naquele momento, ou prejuízos que você está tomando naquele momento no seu negócio físico, que você pode evitar se você trata os negócios de uma maneira mais individualizada, que ele contamine eventualmente o resultado que você está tendo no negócio virtual, no varejo digital. Passivos, processos, uma série de questões que, se você trata como negócios distintos, e aí quando eu digo tratar como negócios distintos, até do ponto de vista de ter, inclusive, 2 CNPJs diferentes aí, você pode, às vezes, ter um cenário onde você vai ter um negócio funcionando bem e outro não tão bem, ou os dois estão indo muito bem. Enfim, você consegue separar e evitar que exista uma contaminação aí decorrente de algum problema que você tenha enfrentado no curso das suas atividades. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de salientar para vocês, que está bem no início, né? Você pode ter, inclusive, sócios diferentes. Um sócio que resolveu lá investir, te ajudar no negócio virtual e que não quer se envolver na parte física do seu negócio. Então, isso é um ponto a se pensar, traz alguns cuidados que você precisa ter, algumas interfaces que você precisa ter aí de um negócio com o outro, em relação a estoque, por exemplo, eventual compartilhamento de empregados, que aí você vai ter, eu estava falando de não ter a contaminação, aí se você está compartilhando empregado, fatalmente a parte trabalhista já vai ser dividida. Mas, enfim, isso é uma decisão negocial, né? Você tem que tomar de acordo com a sua própria realidade, mas trazer para vocês essa ideia aí de são negócios distintos, que podem ser tratados diferentes, e um pode estar indo muito bem e outro muito mal, e de repente não é bom contaminar, entre aspas, um com o outro. Primeiro toque que eu gostaria de dar para vocês aí é nesse sentido, tá? Aí, entrando no assunto mais chato aí, né? Leis. Aqui, leis aí que você está submetido nesse cenário que a gente está tratando aqui. Primeiro ponto que... Oi? Desculpa, rapidinho. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Querem colocar algum ponto? Querem tirar alguma dúvida? Podemos seguir em frente. Se não tiverem aí, só registra no chat. De vez em quando tem que fazer isso no virtual, Pedro, senão o pessoal acaba nem acordando no final da palestra. O pessoal vai passando batido, né? Vai passando batido. Quem tiver alguma dúvida, não, está claro até agora. Beleza, anotem suas dúvidas e, se quiserem, coloquem na hora, se quiserem, deixem para o final. Segue em frente, Pedro, por favor. Beleza. Então, aí, passando a tratar do aspecto de leis, a gente tem um ponto aí bem... Na época que ele passou a ser aplicado, ele foi bastante polêmico, né? Se a gente estiver tratando do marketplace, de estruturar um marketplace, a gente tem aí um problema, não diria problema, né? Uma preocupação a mais a ser enfrentada, que é o quê? Os marketplaces, a depender do formato como eles são estruturados, eles podem ser considerados como parte dos arranjos de pagamento, ou seja, parte das estruturas que permitem que uma parte pague por um produto e que a outra parte receba por ele. Sendo parte dessa estrutura e desse conjunto aí de regras,
ele passa a ficar sujeito a uma série de regras que são do Banco Central, que são extremamente limitadoras, eu diria, traz uma série de burocracias, uma série de cuidados. Por quê? Porque a partir daquele momento, se você é considerado como parte de um arranjo de pagamento, você está passando a ser considerado como sendo um responsável pelo dinheiro dos outros, vamos dizer assim. E aí você fica sujeito a algumas regras aí que são aplicáveis até a instituições financeiras, bancos, etc. Então, que é um negócio muito complicado. Na época que essas regras vieram, elas foram vistas com muita preocupação por conta disso. Pensava assim, mataram o marketplace e tal. Mas, rapidamente, essas empresas que estruturaram o marketplace, elas se organizaram e se adaptaram. Basicamente, o quê? Você fica sujeito a essas regras e a esses problemas quando você recebe o dinheiro dos outros. Então, se o marketplace está estruturado num formato onde ele recebe do consumidor final o dinheiro total pelo bem ou produto que foi vendido e tem que repassar para o lojista, dependendo de volume financeiro envolvido, número de transações, etc., ele pode ficar sujeito a essas regras do Banco Central. Então, o que o pessoal fez para fugir disso? E é o recado que eu queria dar aqui para quem eventualmente estiver pensando em estruturar um marketplace eventualmente. Você tem que se estruturar como se fosse um mero intermediador da venda de mercadorias. Então, o seu trabalho, na verdade, é de prestador de serviço. Você recebe pela intermediação, você contrata um facilitador de pagamento, tem diversos aí no mercado que fazem esse tipo de serviço, e ele sim vai ser regulamentado pelo Banco Central, vai ter toda essa regulamentação e vai ficar responsável por essa ligação aí de passar o dinheiro do comprador para o vendedor, tá? Então, o marketplace se estrutura, neste caso, né, simplesmente como um intermediador desta operação, recebe uma comissão pela intermediação que é feita, e tem uma empresa lá contratada que vai fazer essa parte aí do arranjo de pagamento, tá bom? Então, basicamente é isso que acontece, esse pagamento que é feito aí, quem controla é essa empresa contratada, o marketplace recebe a comissão dela, o lojista recebe lá pelo produto que vendeu, e esse formato aí é o chamado split payment, né? Por causa dessa separação aí, cada um recebe a sua parte e pronto. E, inclusive, isso é muito interessante, e aí é o ponto que, aí você olhando pelo outro lado, né, você passa a ter muito mais segurança, né, porque não é qualquer um ali que está lidando com o seu dinheiro, é uma instituição regulamentada que tem como negócio principal fazer esse tipo de operação, tá? O Kleber tem algumas considerações aí sobre a estruturação de marketplace, que é um negócio mais complicado do que as pessoas costumam achar que é, normalmente. Não sei, Kleber, se você quiser falar alguma coisa a respeito disso aí, você fica à vontade. Complementar, né? A gente sempre tem 3 figuras aí, bem diferentes quando você entra no ambiente digital, né? Ou 4, né? Você tem o consumidor, né? Vamos colocar ele em primeiro lugar, que a gente não pode esquecer disso. A gente tem o vendedor, que na verdade, que pode ser um e-commerce próprio, ou pode ser uma loja dentro de um marketplace. Então, é sempre bom separar essas duas coisas, tem que lembrar disso aí, tá? Você pode estar vendendo para o consumidor numa loja própria digital, fazendo uma analogia, como o Pedro colocou, é como se fosse uma loja de rua, ou você pode estar vendendo para esse consumidor como um vendedor dentro de um marketplace, como se fosse uma loja dentro de um shopping center. E você tem um quarto elemento aí, que é o shopping center, tá, pessoal? O shopping center. E aí, só dando um outro, né, uma outra cor aí ao que o Pedro colocou,
estruturar um shopping center é muito mais do que simplesmente construir um shopping center. O Pedro acabou de explicar aí que existe toda uma configuração do Bacen para você se tornar um marketplace. Da mesma forma, quando você vai ser um shopping center, você tem que cuidar da segurança que o Corpo de Bombeiros vai te pedir, você tem que cuidar de logística, de energia elétrica que vai ser diferente. Então, muitas empresas nos procuram, é muito comum isso acontecer, querendo fazer, eu quero fazer o meu próprio marketplace. Porque tem muita plataforma, e tem mesmo, tá? Tem muita plataforma digital já está oferecendo isso aí. Mas a parte mais simples é a tecnologia. O mais complicado por trás de um marketplace é logística, é marketing, é segurança, é atendimento, é jurídico. Então, é só para colocar que nesse ponto a gente concorda muito, tá, Pedro? Dentro da mesma analogia aí, a parte de estruturação de shopping, né, que a gente estava conversando. Se você quer montar um shopping, ele é totalmente diferente de você ter só uma galeria de lojas. Você tem lá a propaganda institucional do shopping, você tem as promoções institucionais do shopping, tudo isso aí o empreendedor, né, quem estrutura o shopping center, é que vai se preocupar. Por isso é que tem uma cobrança diferenciada de aluguel e até de um valor que é o chamado CDU, né, que é cessão de direito de uso, que é um pagamento extra que o lojista faz para poder integrar aquela estrutura toda ali que o empreendedor está disponibilizando. Ele tem que ter uma série de preocupações. As lojas não ocupam aquele espaço ali de maneira indiscriminada, eles têm todo um estudo de onde é melhor cada loja ficar. Por exemplo, loja âncora só fica nos cantos, por quê? Para obrigar as pessoas a passarem pelo empreendimento inteiro, aí até a outra, e poder, então, olhando as lojas ali no meio. Enfim, tem uma série de organizações, investimentos, estrutura que o cara precisa preocupar, que não é simplesmente construir o prédio, como o Kleber falou. Então, é o mesmo caso aqui do marketplace, né? Tem uma série de outras preocupações e estruturações que têm que ser feitas que, enfim, as pessoas têm que ter essa noção para tomar esse tipo de iniciativa aí. Daqui para baixo, se você estiver tratando de uma loja virtual ou se você estiver tratando de um marketplace, as normas aqui elas se aplicarão da mesma forma e deverão ser observadas da mesma forma. A gente tem Código de Defesa do Consumidor, vamos tratar um pouquinho de coisas práticas aí de defesa do consumidor, um pouquinho mais ali para frente. Marco Civil da Internet, que é bastante importante para quem quer se estabelecer no varejo digital, porque ele permite, e tem sido aceito isso nos tribunais, isso é o mais importante, uma relativização da responsabilidade solidária objetiva entre lojista e marketplace em determinadas situações, tá? Falei juridiqueza aí agora, mas basicamente é aquela situação. Quando o consumidor se sente lesado, ele não quer saber se quem é responsável pelo site, quem é responsável pelo produto, ele coloca todo mundo lá como réu na ação e ele quer receber a indenização. Isso aí é responsabilidade solidária. Todo mundo responde, independentemente do vício que aconteceu, do defeito que teve lá no produto, ou na entrega do produto, ou na propaganda, né? Então, o Marco Civil, com alguns cuidados aí, é possível, em algumas circunstâncias, fazer essa separação de responsabilidade, isso é importantíssimo. A lei do e-commerce, ela estabeleceu alguns critérios, alguns formatos que têm que ser seguidos do ponto de vista de dar transparência nessa relação para o consumidor. Tanto que vocês podem ver que os marketplaces, e-commerce, sempre tem uma carinha parecida, que é aquele negócio do carrinho, etapa 1, etapa 2, etapa 3, aquilo ali tudo é estabelecido aí pela lei do e-commerce como um formato que, a princípio, protege e permite transparência para os consumidores aí na hora de fazer essa compra online, tá? E, por fim,
E, não menos importante, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que estava para entrar em vigor agora em agosto. A entrada em vigor foi postergada para maio do ano que vem por conta do Covid, né? Mas as empresas já estão se preocupando, já estão se adequando, até porque alguns aspectos relacionados à proteção de dados, elas já são tratados no próprio Marco Civil da Internet. Então, a preocupação de não vazar dados, de dar transparência para o consumidor acerca de como aqueles dados que foram colhidos ali vão ser utilizados, né? Não ter uma utilização indiscriminada, ter preocupação com a segurança daqueles dados que estão ali sendo passados, enfim, a preocupação com os dados das pessoas ali que estão sendo passados para que o negócio possa ser realizado, tá? Aqui eu só dei uma explicação geral, então vou deixar aqui para perguntar para você se tem alguma dúvida quando a gente passar a tratar ponto a ponto aqui dos aspectos um pouquinho mais práticos, tá? Isso aqui é uma notícia que basicamente diz que estava acontecendo de marketplaces terem pessoas vendendo produtos lá, né? A pessoa, o consumidor compra, quando vai receber o produto em casa, tem um tijolo dentro da caixa e não o produto que ela estava esperando, por exemplo. Aí aqui essa notícia, ela é de 2016, ela está falando aqui que o marketplace é responsável nesses casos, tá? Por que eu pus essa perguntinha aqui? Será? Depende de muitas coisas, tá, pessoal? Não é... E aí é a importância do Marco Civil da Internet, que eu mencionei, não é tão direto assim mais. Num cenário passado, no cenário aí, vamos dizer, de regulamentação só pelo direito do consumidor, seria sim, de fato. Mas o Marco Civil da Internet, ele estabelece que se o marketplace tomou todos os cuidados, demonstra um formato ali onde há preocupação com a idoneidade de quem está vendendo, permitir ao consumidor ter essa verificação, enfim, se ele estabeleceu a parte online do negócio ali dele de uma maneira a estabelecer as seguranças necessárias para esse consumidor, ele pode sim se isentar dessa responsabilidade. Eu trouxe aqui isso como uma curiosidade, né? Que passa aqui para o ponto que a gente vai tratar agora. Desculpa, antes tem essa outra questão aqui da Decolar. A Decolar, esse caso ficou bem famoso, imagino que vocês tenham também ciência disso, ela tomou essa multa aí por conta de fazer uma diferenciação de preços de passagem de acordo com a localização geográfica do consumidor. Isso é, teoricamente, uma funcionalidade, né, que o marketplace aí disponibilizou, mas que acabou gerando uma multa. Seria factível e razoável pensar que a Decolar e as empresas aéreas teriam que responder solidariamente por essa multa? Isso depende de vários fatores, né? O primeiro deles é saber de quem foi a iniciativa, mas não necessariamente só por conta da cadeia de fornecimento você já geraria automaticamente essa responsabilidade solidária. Era outro ponto aí que eu queria abordar. E aqui eu estou vendo aqui uma pergunta da Luísa Casassa. Pedro, eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber se existe diferença entre marketplace e e-commerce. Quais são as diferenças entre esses institutos para o empreendedor? Existe diferença na regulamentação? Eu acho que foi um pouco isso que a gente veio falando até aqui, né? Basicamente, a diferença entre e-commerce e marketplace o e-commerce é a loja virtual, é como se fosse tratada a loja física de rua, né? O marketplace é o shopping, é onde você vai para vender seus produtos em conjunto com diversos outros vendedores. Mas aí a gente continuando aqui, na parte dessa relação lojista-marketplace. O estabelecimento do contrato aqui é muito importante porque
é basicamente onde se pode estabelecer essa separação de responsabilidade, porque é ali que se vai definir quais são as obrigações de cada um nessa relação, né? Um ponto que é importante chamar a atenção aqui é o seguinte: o marketplace, nas relações com o lojista, ele tem uma posição onde, basicamente, o que a gente vê na prática é que não há muito espaço, a não ser que você seja um lojista muito grande, né, com um poder econômico e de persuasão pela atratividade dos seus produtos muito grande, você não vai ter muita possibilidade de discutir o teor daquele contrato. É quase como se fosse um contrato de adesão, tá? Uma coisinha ou outra pode ser que eles tenham lá disponibilidade para discutir, mas, em geral, as regras elas são replicadas para todos os lojistas, até para poder permitir para eles um controle maior do que está acontecendo ali naquele ambiente, né? Então, o que eu diria para vocês? Mais importante do que tentar discutir essas cláusulas é conhecê-las a fundo para dizer, bom, eu sou capaz de cumprir os critérios e os formatos que estão sendo exigidos de mim aqui, eu tenho capacidade de responder às solicitações dos consumidores no formato que as regras estão estabelecidas, fazer o procedimento de troca naquele momento, naquele formato, eu tenho possibilidade de garantir estoque no formato que está estabelecido ali, naquele contrato, enfim. Então, ler essas cláusulas e ver de antemão, primeiro, se elas estão alinhadas com o que você tem de propósito de valor do seu negócio, e segundo, se você tem condições de atender aquelas regras ali, se elas te atendem do ponto de vista de viabilidade econômica do seu negócio. Acho que isso é bastante importante do ponto de vista do momento que você decide ir para esse marketplace. Pelo outro lado, né, o marketplace também tem que ter um critério adequado de seleção desses lojistas para ele manter a credibilidade dele, né? Se ele aceita qualquer lojista que não atende, que vende produto com defeito, que não faz troca, ele vai, aos poucos, perdendo a credibilidade dele e a atração dele de clientes. Então, é comum ver nesses marketplaces aí aquele sistema de pontuação do lojista, né? Inclusive, isso pode gerar responsabilidade se for utilizado de maneira inadequada, né? E expor inadequadamente um lojista. Mas, mais importante do que isso, é até fazer um sistema de análise prévio à entrada do lojista, para ver se ele está regular e rodando com tudo de maneira adequada do ponto de vista jurídico e até operacional, se for o caso. E depois que ele entra, ter aí dentro de uma determinada periodicidade, um sistema de compliance em relação a esses lojistas. É algo que seria bastante importante. Bom, mas, em regra, nesses contratos, como que fica dividida essa responsabilidade aí, lojista-marketplace? Vou falar disso aqui muito en passant, porque o tempo é pouco, né? Eu estou trazendo aqui vários temas e, se a gente for ver, cada um deles poderia ser sozinho uma palestra, e eu já estou, inclusive, consumindo o tempo aqui do Guilherme também, que vai falar do tributário, né? Mas, basicamente, o marketplace vai ser responsável nesse contrato pelo que é relativo à atratividade do público. A gente está tratando ali da parte de publicidade, pode ter uma publicidade própria do lojista, mas também do próprio marketplace, a parte do sistema de pagamento, a parte de ter um saque, né, um atendimento ao consumidor para obter essas reclamações e repassar aos lojistas. Normalmente, todos esses pontos aí, a parte de segurança da informação
do site, dos dados que são captados, como eles são passados aos lojistas, ter cuidado de só repassar o que é devido e adequado. Então, essas questões normalmente são as que são estabelecidas como obrigações do marketplace. O lojista fica responsável pelo quê? Basicamente, a entrega regular do produto e responder perante o consumidor por dúvidas, questionamentos, trocas, no formato de padrão estabelecido aí pelo marketplace no contrato. Então, em linhas gerais, essa divisão de responsabilidade é feita dessa forma e fica aqui, então, essa ressalva, né? Ficar de olho aí nas regras e ver se aquilo está aderente à sua proposta de valor e se você tem condições de fazer frente àquelas previsões ali. Um pouquinho aqui de questões práticas, né? O que acontece muito aí que a gente vê na prática? Eu trouxe esse caso aqui, que é um exemplo, a Magazine Luiza, né? Ela disponibilizou por erro cupons aí de R$1.000 para fazer... R$1.000 não. Cupons para fazer frente à compra de notebooks, TVs, etc., por menos de R$100. E ela decidiu o quê? Honrar com esse valor, por quê? Para dar credibilidade ao site e garantir a veracidade dessas promoções que eles fazem. Então, preocupações básicas aí relacionadas a direito do consumidor que você vai ter que passar a ter num âmbito de venda digital, que não é diferente em loja física, né? São essas questões relacionadas, por exemplo, direito de arrependimento. O direito de arrependimento, ele existe para a venda digital. Obrigatoriamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, você tem que dar a possibilidade do consumidor, em 7 dias úteis, desistir dessa venda, se ela foi feita em meio digital. Restituição de valores, nesses casos, por exemplo, de direito de arrependimento, se a pessoa quer devolver o produto, pode ser que você tenha a obrigatoriedade de devolver o valor, inclusive, e garantir isso, às vezes, é um negócio um pouco complicado, é algo para ficar atento. A questão da propaganda, a gente pôs aqui de brincadeira essa foto da Betina aqui, né, porque chamou muita atenção recentemente a questão da propaganda da Empíricos aí. Então, assim, ter certeza de que a propaganda efetivamente não está se dando de maneira abusiva nem enganosa. Por quê? Porque ela vincula, e se ela causa algum prejuízo a alguém, ela pode, inclusive, gerar demanda e indenização. E isso é outro ponto que você tem que tomar cuidado, porque, eventualmente, a propaganda feita de uma maneira geral pelo marketplace ou a própria propaganda do lojista, às vezes, se tem algum problema e se pode gerar algum tipo de desconforto ou prejuízo para o consumidor, pode, ainda que do ponto de vista de reputação, impactar a outra das partes. Então, ter cuidado com esse tipo de situação, analisar como que isso está sendo tratado. Essa parte das garantias que eu coloquei aqui é do ponto de vista de observar se no contrato existe uma hipótese de responsabilização de uma das partes à outra em decorrência de prejuízos causados. Ou seja, o marketplace indenizar o lojista por prejuízo que ele causou na parte dele da relação e o lojista da mesma forma. Por quê? Porque frente ao consumidor, frente ao comprador, muitas situações os dois são responsáveis diretamente. Mas a gente sabe que na relação contratual, um ou outro é que era esse responsável. Então, a ideia, às vezes, é ter no contrato essa possibilidade de falar, não, ok, se o consumidor lá demandar todo mundo, tudo bem. Quem ele demandar lá pode até responder, mas eu fico com direito aqui de receber de volta algo que não estava nas minhas atribuições e que eu fui obrigado a pagar. É uma forma de tratar a questão. E, por fim,
Um pontinho só que eu gostaria de esclarecer aqui em relação ao chargeback, que é justamente essa possibilidade do consumidor cancelar a compra, né? Que pode acontecer em algumas circunstâncias. Existem alguns desses meios de pagamento que são contratados para fazer essa intermediação lá no marketplace, que ele permite um sistema que se chama de escrow, né? Um sistema de garantia onde o dinheiro fica ali um determinado tempo até ver se efetivamente essa venda se concretizou, para depois passar o dinheiro de maneira em que você tem uma segurança maior para evitar esse tipo de situação, onde eventualmente a venda foi cancelada, o produto já foi entregue e o lojista pode ter um determinado problema. Então, assim, contratar com marketplace que usam esse sistema de pagamento, que tem esse tipo de mecanismo, pode ser interessante pensando em resguardar esse tipo de situação. Bom, pessoal, eu falei demais aqui, passei até do meu tempo, corri um pouco aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. E vou passar a palavra aqui agora para o Guilherme. Não sei se o Kleber quer dar um tempinho aqui para ver a questão das perguntas antes de ele começar a parte dele, mas agradeço desde já a atenção de todos aí e espero que tenha ajudado e sido esclarecedor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Não sei se o Kleber vai fazer algum comentário. Vamos aguardar um pouquinho, né? Melhor. Acho que não, né? Acho que ele vai deixar os comentários para o final. Pessoal, a minha intenção aqui hoje é trazer um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos tributários que a gente tem aplicáveis às empresas que fazem transações online, as empresas que estão no e-commerce, dentro e fora dessa loucura que a gente está vivendo de coronavírus, né? Quais são os eventuais impactos que as empresas desse nicho estariam sofrendo e, eventualmente, quais seriam eventuais benefícios, né, dentro dessas medidas que o governo trouxe, que impactariam diretamente esse setor, ou as empresas como um todo, né? Na verdade, o que a gente tem visto são medidas muito tímidas por parte do governo, né? Isso tem sido muito criticado. A gente tem percebido uma dificuldade extrema das empresas em relação ao seu fôlego, né? Talvez as empresas, talvez não, muito provavelmente as empresas digitais, as empresas que trabalham, que estão inseridas nas vendas online, os marketplaces, etc., elas sofrem menos, né? Sofrem muito menos. Mas mesmo assim estão sofrendo, não pelas lojas estarem fechadas, porque não tem, em muitos casos, sequer possuem lojas físicas, mas estão fechadas em função da redução da capacidade econômica, financeira dos consumidores, né? Isso efetivamente acarreta uma diminuição substancial nas vendas, né? Apesar de elas podem até a gente pode até notar uma maior utilização das vendas online, mas no final das contas, mesmo porque a maioria das lojas estão fechadas, físicas, né? Mas no final das contas, a capacidade econômica do contribuinte diminuiu muito, do consumidor diminuiu muito, né? Então, a realidade é que nós estamos num cenário onde está ruim para todo mundo, exceto pouquíssimos setores, tais como supermercados e farmácias, que têm aumentado seu faturamento significativamente, né? Dentro dessas medidas que eu digo que são pouco tímidas do governo, eu vou citar algumas bem rápidas para depois a gente passar para o que interessa. Nós tivemos, como eu disse, algumas medidas muito tímidas. Todo mundo esperava que o governo pudesse dar algum tipo de anistia em relação a tributos, ou simplesmente eliminar alguma cobrança para ajudar, para dar um fôlego para as empresas, né, que estão precisando arcar com sua folha de pagamento, etc. E o que nós vimos até então, via de regra, são apenas postergações, né, o que a gente chama de diferimentos. Nós tivemos diferimentos para PIS e COFINS, nós tivemos diferimentos para INSS patronal,
No final alguns municípios também concederam alguns diferimentos, né? Aqui em Belo Horizonte a gente teve algumas prorrogações de IPTU, não tivemos prorrogações de ISS, que no final das contas não afeta muito especificamente o pessoal das vendas online, não são prestadores de serviço, né? E isso, quando a gente para olhar, a gente percebe o que a gente percebe é que o governo nos concedeu apenas um prazo, e lá na frente, daqui a 90 dias ou 6 meses, as empresas terão que arcar com todos esses tributos que não arcaram agora, e a única vantagem seria que eles estariam, os que estão dentro dessas prorrogações, né, fazem parte desse diferimento, a única vantagem é que eles não estariam sujeitos a multa e juros por não terem sido recolhidos nesse período. Além disso, a gente teve algumas isenções, que na verdade vão se aplicar em absolutamente nada para você, são isenções, a gente teve uma isenção para IPI, para aquisições de produtos diretamente relacionados à questão de coronavírus, né, para o pessoal que trabalha com parte relacionada à saúde, etc., equipamentos exatamente para fomentar hospitais e demais entidades ligadas à prestação de serviços de saúde, né? Nada relativo, nada muito relevante para o setor de e-commerce, né? Tivemos umas reduções de alíquotas para a IOF, que é um imposto que incide sobre operações de crédito, para quem busca financiamentos ou empréstimos, né? Via de regra, a gente teria uma taxa que é cobrada pelo governo por esses mútuos, né? Por essas operações de empréstimo, e elas foram zeradas exatamente para que os contribuintes consigam ter um pouquinho mais de fôlego buscando dinheiro no mercado, em bancos privados, ou junto à Caixa, Banco do Brasil, etc. Bom, então a gente tem, em termos de benefícios, a gente tem muito pouco, gente. E não esperem maiores benefícios, sabe? Historicamente, o que a gente tem sempre, em momentos de dificuldade financeira, em momentos de grandes crises no Brasil, sempre que se esperou algum benefício do governo, alguma corda para que o contribuinte saísse do fundo do poço, o governo acaba lançando uma âncora para o contribuinte se afundar mais ainda. Essa é a realidade que a gente vive no Brasil. E a gente, ainda por cima, tem um grande inimigo, que é a Receita Federal, né? A Receita Federal no Brasil, eu particularmente costumo dizer que é o maior litigante de má-fé do Brasil. Ela exige tributos indiscriminadamente, ela exige tributos que não deveria exigir, ela exige os que deveria exigir, e ela exige os que não deveria exigir, ela faz cobranças ilegais, ela faz cobranças abusivas, e eu não espero, particularmente, qualquer outro comportamento da Receita Federal nesse período, tá? Inclusive, um dos pontos que eu vejo que não tem sido abordado em comentários sobre as questões tributárias nesse período, são relativos a alguns benefícios que o governo tem dado, que não são tributários, nesse caso, são mais ligados à parte trabalhista, eu diria, ligados à folha de trabalho, de salários, né? Vocês devem ter ficado sabendo, foi amplamente divulgado, alguns subsídios que o governo tem dado para que o empresário consiga arcar com sua folha de salários, né? O governo decidiu, e nesse ponto foi muito bem, né? Fez muito bem, arcar e financiar um pedaço, financiar ou fomentar um pedaço da folha de salário dos empregados da empresa em função da iminente demissão em massa que a gente vivenciaria se isso não fosse feito, se não houvesse alguma medida de contenção, né? Então, visando evitar uma demissão em massa, um desemprego maciço no país, o governo resolveu fomentar e arcar com parte do salário das empresas, da folha de salário das empresas, em determinadas situações, cumprindo determinados requisitos nesse período. O que vai acontecer em relação a isso, gente? Qual que seria a natureza desse fomento que o governo está dando? Isso, sem dúvida nenhuma, é considerado uma subvenção. É uma subvenção que está sendo dada para a empresa, ela não está sendo dada para o trabalhador, para o empregado, o funcionário da empresa, ela está sendo fornecida para que a empresa arque com o valor dos seus funcionários. Sendo assim, a consequência lógica, tendo em vista a posição da Receita Federal, é de que essa subvenção, essa ajuda que o governo está dando à sua empresa, poderia vir a ser tributável, porque ela representa uma receita
ou ela pode representar até mesmo um acréscimo patrimonial para a sua empresa. O entendimento da Receita Federal sempre foi nesse sentido, tá? Existem algumas diferenças entre subvenções de custeio, investimento, etc., que eu não vou entrar aqui, porque senão ficaria muito técnico, mas é importante ter em mente que, em se tratando da Receita Federal do Brasil, não me surpreenderia se daqui a alguns meses, ou daqui a 1 ano, 2 anos, quando a coisa esfriar e o Brasil voltar ao normal, a Receita Federal passe a autuar empresas em função de que receberam esse subsídio, alegando que isso seria uma receita tributável. Ela não fará isso agora, porque, como característica da Receita Federal, ela costuma armar armadilhas, né, uma verdadeira arapuca para o contribuinte, mas eu acredito que ela, no futuro, isso virá a acontecer, e os contribuintes serão surpreendidos com cobranças indevidas, tá? Bom, passando especificamente para... em suma, gente, essas são as medidas que a gente tem tido mais importantes, que se aplicam em geral, né? A gente tem medidas mais específicas, etc., mas acho que as mais importantes têm sido alguns diferimentos, nada relevante, a gente teve redução, como eu disse, isenção de IOF, e isenções de IPI, que não vão se aplicar à maioria das empresas do e-commerce, e diferimentos, tá? Obviamente, os contribuintes passaram a ajuizar medidas judiciais, tentando obter alguns outros benefícios, tá? Quais seriam esses? Qual é a principal medida que tem sido ajuizada em relação a isso? Como a questão esse diferimento fornecido pelo governo, ele se restringiu a PIS, COFINS e INSS patronal, ou seja, ele não abrangeu um imposto, dois tributos importantíssimos das empresas, que são o imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro, os contribuintes acabaram iniciando uma batalha judicial tentando fazer com que essas medidas de diferimento também fossem aplicáveis ao imposto de renda, pessoa jurídica, ao IRPJ e à CSLL, tá? Nós entendemos que essas medidas são válidas, mas o único, porém, é que a chance de sucesso ela tem variado drasticamente de acordo com o local onde isso é distribuído, a cidade, o estado, etc., a região que o contribuinte está, e a loteria, que é o verdadeiro sorteio, quando essa medida é distribuída para os juízes que julgarão a causa, sabe? Isso depende, inclusive, do viés político do juiz que está julgando. Mas há chances de sucesso e é uma batalha judicial que ela não representa riscos para o contribuinte em função do tipo de medida que nós utilizaríamos. A gente utilizaria um mandado de segurança que, via de regra, não implica em risco de sucumbência para a empresa, tá? Eu acho que, basicamente, pelo que a gente pode pincelar aqui sobre esse tema, que, na verdade, é um tema muito complexo, essa questão do Covid, eu acho que é aplicável às empresas do e-commerce, essas seriam as principais situações que ainda estão mexendo com todas as empresas, em geral, dentre as quais a gente encaixa as empresas do e-commerce, tá? O próximo item, gente, já entra especificamente na estruturação de marketplace e centros de distribuição e a importância do planejamento tributário. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que não há um planejamento específico, receita de bolo que vocês devem seguir cegamente. Eu acho que se eu fosse deixar aqui uma mensagem para todas as empresas que estão no e-commerce, para todos os marketplaces, etc., essa seria a principal mensagem. Por que eu digo isso? Porque não necessariamente um planejamento que foi feito para lojas americanas ou para o Mercado Livre seria aplicável a um pequeno marketplace ou um pequeno lojista que está vendendo, que está praticando operações online. Cada operação, cada logística, toda a logística da operação do cliente ela tem que ser levada em consideração. E um pequeno detalhe, às vezes, pode fazer toda a diferença e tornar um planejamento que é maravilhoso para um determinado cliente, péssimo para outro. Então, o primeiro recado que eu deixaria para vocês é, olha, tem a tendência de estruturar a empresa da forma tais e tais, né, nas cidades tais e tais. Não necessariamente isso será bom. O recado é, procurem um profissional qualificado e pesquisem, tenham uma consultoria bem qualificada para que
o seu caso concreto possa ser analisado e a sua estrutura seja determinante para a escolha de um planejamento tributário. Dito isso, quais seriam os pontos mais importantes de planejamento tributário hoje para as empresas do e-commerce? Eu poderia dizer que hoje o fator mais relevante é, sem dúvida nenhuma, o ICMS. Né? É o que mais, é o imposto que mais dá problema, é um imposto mais complicado para os lojistas, para os marketplaces, etc. Por quê? Ele é extremamente diferenciado em razão de cada estado. O ICMS é uma loucura, né? A gente tem regras próprias em cada estado, a gente tem estados brigando entre si, que são as guerras fiscais, estados concedendo isenções, às vezes benefícios fiscais que podem vir a ser considerados inconstitucionais, ilegais, e o contribuinte está no meio dessa bagunça toda. A gente vê muito incentivos fiscais, muitos benefícios sendo concedidos por diversos estados, e eu chamo a atenção aqui mais uma vez para a necessidade de que vocês procurem profissionais qualificados, porque em inúmeros casos, esses benefícios fiscais que às vezes atraem um contribuinte, eles podem vir a ser considerados ilegais ou inconstitucionais. Eu já tive casos de grandes montadoras de veículos, das maiores do mundo, tá? Que foram atraídas para um determinado estado, no caso foi o Rio de Janeiro, e supostamente em função de um benefício fiscal que era muito positivo, né? Você olhando no papel, o benefício era muito bom. E o que acontece é que esse benefício ele violava a Constituição, ele não era legal, ele não era constitucional, mas ele estava na lei, era um benefício previsto em lei. Isso engana, às vezes, o contribuinte, porque ele vê na lei de um determinado estado e fala, poxa, isso é um benefício que está na lei do estado, né? Então eu posso acreditar nisso com uma determinada confiança, né? Com um determinado grau de certeza, mas isso não é suficiente. Nesse caso, que eu estou dando como exemplo, o benefício constava em lei do Estado, só que um outro Estado, no caso o Estado de São Paulo, ao perceber que esse benefício estava sendo utilizado de forma ilegal, ele tinha sido concedido de forma inconstitucional, acionou o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade desse benefício e derrubou o benefício. O que foi a consequência disso? Ao derrubar esse benefício, todos os últimos 5 a 6 anos, no caso, de operações praticadas por esses contribuintes com base nesse benefício, caíram por terra. Esse contribuinte passou a ter um passivo enorme, um passivo tributário astrondoso, coisa de bilhões de reais. E como a lei do Estado que criou esse benefício, ela foi considerada inconstitucional, é considerado como ela nunca, o efeito concreto é como se ela nunca existisse. Portanto, a lei anterior a ela, que tinha alíquotas ou não concedia qualquer tipo de benefício, passou a viger e fez com que a cobrança do tributo se desse em patamares astronômicos. E mais, como a lei que dava benefício foi considerada inconstitucional, o Estado do Rio de Janeiro era obrigado a realizar a cobrança com base na lei anterior. Ela é obrigatória essa cobrança. Então, vejam o problema que isso pode criar, tá? Tomem muito cuidado com isso, por isso a necessidade de um profissional qualificado para a estruturação disso aí. Especificamente tratando dos marketplaces, a gente tem visto uma necessidade de escolha da localização de centros de distribuição, né? Há alguns estados que oferecem benefícios, né? A gente tem Bahia, Tocantins, e temos também Espírito Santo brigando, né, pela essa atração desse tipo de contribuintes. E o que a gente percebe é que o estado do Espírito Santo tem atraído bastante, especialmente os grandes players do mercado. Tá? Por que isso? Porque o estado do Espírito Santo editou uma lei conhecida, foi nomeada como Compete, eles dizem que é uma lei para incentivar a competitividade das empresas, e essa lei, ela traz uma redução substancial da carga de ICMS nas operações interestaduais, ou seja, nas vendas realizadas por centros de distribuição situados no Espírito Santo para outros estados, há uma redução significativa da tributação do ICMS. Via de regra, a título de exemplo, a gente teria, qual seria a tributação? A tributação média. A gente teria uma tributação aqui de 12%, que fica, esse 12% de ICMS ficariam com o Estado do Espírito Santo,
E quando esse produto é remetido, por exemplo, para São Paulo, se a alíquota interna do imposto de São Paulo fosse 18%, o contribuinte teria que complementar esse ICMS com 6%. Esse seria o chamado diferencial de alíquota, que é a diferença da alíquota doméstica do estado de destino para a alíquota interestadual, que é a alíquota aplicada para vendas entre estados. Como a alíquota interestadual seria 12% e a alíquota interna do estado de São Paulo seria 18%, o contribuinte teria que recolher 12% para o estado do Espírito Santo e 6% para o estado de São Paulo. Tá? Ou seja, a gente estaria diante de uma carga de 18%. O que o estado do Espírito Santo fez? Eles criaram um mecanismo de créditos presumidos. A alíquota continua 12%, a alíquota estadual, e você continuará recolhendo 6% para o estado de São Paulo, do mesmo jeito. O que o estado do Espírito Santo fez foi, apesar da alíquota ser de 12%, eles criaram um mecanismo de créditos que fazem com que essa alíquota de 12% seja neutralizada para que a sua carga tributária no estado do Espírito Santo seja de 1,1%. Ou seja, é uma redução muito significativa. Numa operação onde a sua tributação total seria de 18%, você passa para uma tributação de 1,1% mais os 6% de diferencial de alíquota, ou seja, 7%. Né? A gente tem uma redução muito, muito interessante. O Compete foi, só para fazer o gancho com isso que eu disse para vocês, sobre a questão da constitucionalidade e do perigo de benefícios, o Compete foi questionado pelo Estado de São Paulo. O artigo 18 do Compete, que trata de alguns benefícios para os atacadistas, foi levado ao Supremo Tribunal Federal pelo Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo alegou que seria inconstitucional por violar uma série de dispositivos, mas o STF entendeu que não haveria qualquer ilegalidade, inconstitucionalidade aí, tá, gente? Então, eu dei isso como exemplo. Bahia e Tocantins também têm alguns benefícios, créditos presumidos, etc. Eu dei o estado da Bahia como exemplo, o estado do Espírito Santo como exemplo, porque ele tem sido muito utilizado e isso tem sido noticiado, né, do estabelecimento de alguns marketplaces, alguns grandes players que estão estabelecendo seus centros de distribuição no Espírito Santo. A legislação parece ser mais sólida e foi, inclusive, testada e parou de pé, né, com esse questionamento de São Paulo, o que é uma grande vantagem. Mas, novamente, há uma série de outros fatores que devem ser considerados, e especialmente os fatores logísticos, como os portos, os principais destinos, o custo do transporte, etc. Uma decisão como essa, ela não é apenas tributária, né? Então, todos os fatores têm que ser levados em consideração. O próximo ponto, pessoal, eu gostaria só de pincelar com vocês também algumas tendências sobre as cobranças relativas ao ICMS nesse mercado, tá? O que tem acontecido? Isso é extremamente preocupante, tá? Especialmente para os marketplaces. Alguns estados, exatamente no momento onde eles deveriam estar preocupados em reduzir a carga do contribuinte, em beneficiar o contribuinte, como eu disse para vocês, o fisco é inimigo do contribuinte no Brasil, seja fisco estadual, seja fisco municipal, ou seja o fisco federal. Ao invés de ajudar o empresário, o fisco está preocupado em garantir os seus recursos, né? E isso a gente pode perceber agora, essa fúria arrecadatória ficou muito clara agora quando alguns estados criaram mecanismos absurdos para responsabilizar os marketplaces pelas vendas realizadas pelos lojistas, quando o recolhimento do ICMS não é realizado, tá? Então, o que aconteceu? Como o marketplace cria toda a estrutura jurídica para que os vendedores realizem a venda, e, em alguns casos, os grandes marketplaces têm dezenas, centenas, milhares de lojistas ali dentro, para o fisco é muito mais difícil de fiscalizar 1.000, 2.000, 10.000 lojistas do que apenas um grande marketplace, que é apenas o Mercado Livre, que é apenas a Americanas, né? Que é apenas a Amazon. Então, para ele, seria muito melhor se ele conseguisse imputar uma responsabilidade a esses marketplaces e controlar apenas um supostamente contribuinte, do que milhares de outros lojistas. E foi exatamente isso que eles começaram a fazer
com essas recentíssimas alterações. Nós tivemos algumas alterações legislativas no estado da Bahia e alguns outros estados, e a última e mais recente foi no estado do Rio de Janeiro, onde foi editada uma lei estadual responsabilizando os marketplaces pelas vendas realizadas por seus lojistas quando o ICMS não é recolhido. Desde que o marketplace tenha alguma participação na estrutura de emissão de notas, na estrutura financeira do negócio, tá? A legislação não deixou clara qual seria esse tipo de participação, o que deveria estar incluído a título de atividade do marketplace para que ele fosse responsabilizado. Ficou um pouco em aberto, que aumenta o subjetivismo e, por conseguinte, piora aumenta todo tipo de questionamento por parte do fisco, piora para os contribuintes. Essas leis, na verdade, são legais, constitucionais? Não, elas não são. Elas claramente violam a Constituição, violam o Código Tributário Nacional, que não prevêem esse tipo de responsabilização dos marketplaces, tá? Mas elas podem dar muito trabalho para todas as empresas nesse setor, porque o fisco, em muitos casos, ele acaba pretendendo criar uma nova legislação ou revogar uma legislação que a ele não agrada na marra, né? É muito comum que o fisco faça isso. E o que eu digo em revogar na marra? São medidas extremas de autuações incansáveis dos contribuintes até que se mude a legislação. Vence por cansaço, vence pela pressão de autuações constantes, porque as autuações administrativas eles não pagam qualquer tipo de multa, nem de sucumbência, né? Eles simplesmente atrapalham a vida do contribuinte, que em muitos casos tem que contratar advogados, um escritório para defender, oferecer uma defesa muito técnica, perde-se tempo interno, colecionando documentos, custa caro, né? Então, para o contribuinte, são só prejuízos, enquanto para o fisco não há trabalho algum. Simplesmente há uma possibilidade de que os valores arrecadatórios sejam aumentados, né, nesse custo. Particularmente, nós entendemos que essas medidas são inconstitucionais, então, se eventualmente vocês forem questionados, podem procurar os seus advogados, espero que sejamos nós, porque eu acredito que essa é uma tendência que vai aumentar, tá? Essa fiscalização sobre os marketplaces não veio, ela veio para ficar. O fisco vai fazer de tudo para controlar os marketplaces, para que não precise fiscalizar as empresas, né? Foi a mesma coisa para quem está acostumado com substituição tributária. Esse é o mesmo princípio. O fisco tenta fiscalizar o produto lá na saída de uma indústria ou de um produtor, para que ele não precise fiscalizar o recolhimento do tributo ao longo da cadeia, nos milhares e milhares de consumidores, né? Para ele é muito mais fácil. A ideia da tributação do marketplace, da responsabilização do marketplace é a mesma, tá? Então, essa é uma tendência que eu acredito que está vindo para ficar, mas, por enquanto, ela se revela inconstitucional e a gente acredita em grandes chances de êxito em batalha judicial disso aí, tá bom? Medidas tributárias para redução de custos, pessoal, eu acho que isso aí se vale para todas as empresas, tá? Qualquer um que esteja em qualquer área, seja de e-commerce, seja de empresas que tenham lojas físicas, etc., isso vale para todo mundo. Nós temos uma série de medidas que visam reduzir seu custo tributário, visam reduzir a carga de PIS e COFINS, retirando o PIS e COFINS de sua própria base, visam reduzir também a carga do PIS e COFINS retirando o ICMS de sua própria base. Há diversos questionamentos previdenciários que podem ser válidos para a sua empresa. E o recado que eu gostaria de deixar para vocês nesse ponto é: considerem conversar com o seu advogado para que ele indique essas medidas. Mais uma vez, nós estamos à disposição para tratar desse assunto. Por quê? Porque o seu concorrente provavelmente está fazendo. E uma medida dessas pode dar 5% de economia, ou 10% de economia no PIS e COFINS, 15% de economia em outro tributo, e assim, de grão em grão, a gente tem uma economia substancial que, no final das contas, se torna um diferencial
de competitividade para vocês no mercado. Tá? Eu acho que basicamente é isso, Pedro. Acho que a gente poderia encerrar por aqui. Acho que já falei muito, né? Acabei do meu tempo. Beleza, é isso aí. Obrigado, Guilherme. Aí vamos contar aí com a contribuição do Kleber. Pessoal, até agora só tem a pergunta da Luísa. Se a Luísa quiser, inclusive, perguntar ao vivo aí, basta só ligar o microfone aí, tá, Lu? E repetir aí. A Luísa perguntou aí se... Pedro, eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber se existe diferença entre marketplace e e-commerce. Quais são as diferenças entre os institutos para o empreendedor? Existe diferença de regulamentação. A gente já falou muito sobre isso. Não sei se ela tem mais alguma dúvida aí. Tá, beleza. Pessoal, nenhuma dúvida mais aí? Zero? A apresentação foi boa demais. O cara fala, todo mundo entende tudo, bicho. Porque o pessoal está com vergonha de perguntar, né? O Roberto está digitando, né? O Roberto fala. Para mim foi muito boa, muito claro. Tá bom, Roberto. Pessoal, é isso aí. A gente deixa aí o recado aí. As apresentações e o vídeo vão estar no YouTube e até, no máximo, 2 dias já estão lá no YouTube. Se quiserem compartilhar com alguém, toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, a gente tem sempre uma apresentação aí. A gente agradece o pessoal aí da Goulart e Colopiccolo. E se quiserem colocar o telefone aí no chat, coloquem aí. E qualquer coisa que precisarem da gente, basta procurar a gente aí na Neros ou na GC. Beleza, brigadão, Kleber. Obrigado, pessoal, aí pela paciência e por terem participado. E estamos à disposição para o que vocês precisarem e também da Neros aí para outros temas que se fizerem necessários. Estamos conversando aí. Beleza, um abraço. Abraço a todos, cara.